queres o teu reino, aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o 14º domingo do tempo comum e, mais uma vez, a palavra de Deus na liturgia vem para nos questionar e nos mostrar um caminho que é um caminho alternativo, um caminho diferente do caminho que nós temos feito. Nós somos bombardeados diariamente por muitas informações e por muito estímulo para pensarmos segundo o modelo dominante e o modelo vigente na nossa cultura e na nossa sociedade. Nós continuamos sempre e somos levados a crer no mais forte, em vencer, em superar. Nós somos educados na meritocracia, no individualismo. Não somos educados para acreditar na força dos pequenos, na presença dos insignificantes, em acreditar naqueles que ninguém conta. Hoje o nosso mundo é muito marcado pelo consumo, pela informação. Não é marcado pela solidariedade, nem marcado por acreditar naqueles que não contam, naqueles que não têm importância. Nós ouvimos o profeta Zacarias dizer: assim diz o Senhor, exulta, exulta, eis que vem o teu rei ao teu encontro. E como é que vem esse rei? Ele é justo e salva, é humilde e vem montado num jumento. Esse texto de Zacarias depois ilumina quando Jesus
entra em Jerusalém montado num jumento. O jumento não era a montaria dos reis. E o rei que vem ao encontro é um rei despojado. É um rei que não vem com poder, vem com amor. Não é um Deus poderoso, é um Deus amoroso. Tão amoroso que Jesus o chama de Pai. Essa é a grande mudança que Jesus nos traz. Para nós hoje, talvez isso não cause tanto impacto, mas é um Deus paterno e materno, um Deus que ama, que redime, que descansa, que salva, não um Deus que condena. Por isso que Paulo nos chama a viver segundo o Espírito e não segundo a mentalidade que ele chama de carnal, quer dizer, do mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos, a cultura dominante, nos ensina a competir, não nos ensina a repartir. Nos ensina a acumular, não nos ensina a partilhar. Por isso que é tão difícil entender o segmento de Jesus. E eu já repeti isso aqui tantas vezes. Quando Jesus não consegue nos mudar, nós mudamos Jesus. E fazemos Jesus ser o que nós queremos. E não somos o que Jesus nos pede, o que Jesus nos solicita. Mas fazemos um Jesus segundo os nossos interesses. Por isso esse texto do Evangelho de hoje é tão forte e que vem para nos incomodar de alguma forma. Jesus diz: eu te louvo, ó Pai. E aí está a grande mudança. Jesus chama Deus de Pai. Eu te louvo, ó Pai. Com intimidade, com proximidade, sem medo, sem temor, com amor. Senhor do céu e da terra, por que escondestes estas coisas? Que coisas que Deus escondeu? Essa sabedoria que Mateus coloca nas bem-aventuranças. Nós estamos lendo aqui no Evangelho de hoje, o capítulo 25, que é um capítulo que vai mostrar que o julgamento de Deus é o contrário do que nós pensamos. É no capítulo 25 que Jesus vai dizer: eu estava com fome, me destes de comer. Eu estava com sede, me destes de beber. Por isso que esconde estas coisas aos poderosos e revela aos pequeninos. Os pequenos sabem que quem tem fome quer comer, quem tem sede precisa ser dessedentado, quem está preso quer ser visitado, quem está doente precisa ser cuidado. E Jesus vai dizer: tudo me foi entregue pelo Pai. E o Pai conhece o Filho, e o Filho conhece o Pai. E o Filho manifesta o Pai a quem o quiser revelar. E Jesus revela a partir dos pequenos. Jesus é o rosto do Pai. E ele vai nos dizer o contrário de que qualquer que queira o poder, diga: vinde a mim todos vós que estáis cansados. É estranho, né, Jesus? Quem quer poder vai dizer: vinde a mim todos que estáis fortes, que estáis armados, que tem como me defender. E Jesus fala de um pai que diz: vinde a mim vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos. O fardo que Jesus diz aqui é a lei religiosa que oprime, que exclui, que tem os que merecem e os que não merecem. O amor de Deus é graça,
Por isso nós dizemos, temos que viver na graça de Deus. A graça de Deus é saber que o seu amor por nós é gratuito. E é um amor que suscita amor. É um amor que suscita ser como Ele. Ele diz, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve. E eu vos darei descanso. Porque eu não vou pôr sobre as costas de vocês um peso, mas a leveza do amor, a leveza de quem se sabe amado, mesmo nas agruras que nós vivemos. Nós vivemos momentos cheios de dificuldade, mas somos chamados a confiar que o Pai há de nos guardar, que o Pai vai nos proteger, vai nos aliviar das dores. Nós vivemos uma lógica completamente diferente, e uma lógica que muitas vezes exclui, ou uma lógica da culpa, a lógica do peso, a lógica da vingança, a lógica do castigo, a lógica do não merecimento. Jesus nos ensina a ilógica do amor. O amor não tem lógica. Por isso eu digo na comunidade, quando alguém disser é lógico, eu digo, cuidado. Quando é muito lógico, cuidado. Porque, é lógico que aconteça isso. É uma lógica do poder, uma lógica da meritocracia. A lógica de Deus é a gratuidade. Aquela gratuidade que nos ensina. Você não merece, mas você precisa. Eu te amo, não porque você merece, mas porque você precisa. Essa semana eu gostei muito de um livro que diz assim, quando alguém te disser, eu te amo, ele está dizendo, você não vai morrer. Porque quem ama é imortal. Quem ama vive para sempre. Essa é a imortalidade do amor. Esta semana alguns acompanharam, bem diante do nosso centro comunitário Santa Dulce, a prefeitura pegou a carroça de um morador de rua. E é um instrumento de trabalho dele. E foi interessante que eu perguntei para os irmãos de rua, como é o nome do que perdeu a carroça? Eles falaram, Valdomiro. Eu falei, por que é? Depois chamamos o rapaz, ele disse, não, meu nome não é Valdomiro. Valdomiro é meu apelido, porque ele anda com um chapéu parecido com o pastor Valdomiro. E ele estava aflito com a questão da carroça, e quando ele foi, eu perguntei, você tem o contra-lacre? Que esses que retiram as coisas têm que dar um contra-lacre. Ele disse, tenho, mas eu já fui lá na prefeitura e disseram que eu tenho que pagar R$3.200 para tirar a carroça. Porque tem uma legislação, viu, Toninho? É uma legislação que diz que essa carroça estava jogando entulho na rua, então tem que pagar R$3.200. Quem joga entulho na rua são as empreiteiras, são pessoas que estão na construção civil ou que fazem demolição e jogam o entulho na rua, não são os catadores. Aí eu disse para ele, vamos almoçar aqui no nosso centro comunitário São Pedro Betancourt, na cozinha escola, e depois nós vamos juntos lá na prefeitura. E fomos, só que fomos em 3, 4 pessoas, e eu avisei que estava indo para lá para buscar a carroça, aí eles ficaram meio assustados e nos receberam com uma certa solenidade,
pensando que nós íamos travar ali um conflito. Mas eu disse para eles, as pessoas que fazem isso estão desgastadas. Todo dia tem que ir lá arrancar a carroça do povo, eles estão cansados eles precisam ser reciclados, eles precisam ir para um serviço melhor. Vocês não têm uma horta onde ele possa ir colher verdura, ou um jardim onde ele possa cuidar de flores? Quem sabe ele se acalma um pouco, ao invés de só maltratar os irmãos de rua. E nós conseguimos a carroça de volta. E conseguimos porque ela ainda não tinha sido triturada. Porque normalmente eles pegam as carroças e trituram. E triturando as carroças, trituram o instrumento de trabalho dos pobres, o instrumento de trabalho daqueles que são abandonados. A cidade é feita para os poderosos, não para os pequenos, não para os insignificantes, não para os que estão abandonados. Essa cidade tem que se humanizar. Não se humanizar fazendo Times Square na cidade. Nós não precisamos de um Times Square, uma praça dessa na cidade. Nós precisamos na cidade um coração grande que acolha todos. Nós precisamos nessa cidade pontos de água potável quando chegar o El Niño. Precisamos que todos, os que trabalham na varrição, os que trabalham na limpeza pública, tenham acesso à água potável, que os que trabalham nos correios tenham acesso à água potável. Nós precisamos de lugares onde as pessoas possam, como Jesus diz, vinde e descansai. Não, nós vamos atrás de vocês para tirarem as coisas, para tirarem os seus instrumentos de trabalho. Nós precisamos de uma cidade, e eu sei, o vereador Toninho Véspoli está aqui, que há um projeto na Câmara Municipal para ter bebedouros públicos, que foi vetado e que não vai à votação. Mas nós vamos entrar novamente, a partir da DPF, no Supremo Tribunal Federal, para que, com a chegada deste fenômeno El Niño, e nós estamos vendo as altíssimas temperaturas na Europa e no hemisfério norte. Vocês imaginem São Paulo a 38 graus de temperatura, a 40 graus de temperatura. Como é que os pobres serão protegidos? Como é que os animais serão dessedentados? Como é que as plantas e o verde vai ser protegido? É a partir dos pequenos que a cidade se humaniza, não a partir dos poderosos. Os que estão no ar-condicionado e têm água à vontade, têm que se preocupar com os que estão na fornalha das ruas. Vocês viram que em alguns países da Europa até os semáforos derreteram. O asfalto de algumas cidades está tendo que ser retirado, porque chega a 100 graus o tempo todo do asfalto que se torna líquido outra vez. Nossa cidade é uma cidade impermeabilizada e uma cidade que fechou todos os pontos de água. Nós precisamos fazer um grande movimento para que a nossa cidade tenha água para todos, que as pessoas possam atender o convite de Jesus. Vinde a mim, eu vou tirar esse fardo da sede, esse fardo da exclusão, esse fardo do sofrimento, para que todos sejam aliviados. Nós precisamos, com urgência, tomar providências, pressionar para que haja água para todos. Há muitos caminhos: o caminho político, o caminho jurídico, mas tem que ter também o caminho do Espírito, o caminho do seguimento de Jesus.
Se não tiver pontos de água na cidade, nós distribuiremos água para todos, porque a água é do Pai, e o Pai quer água para todos. Amém. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.